Daniel, capítulo 8, que é o estudo dessa noite na sequência, né? Enquanto você abre a sua Bíblia e acha o capítulo 8, eu vou fazer aqui alguns comentários a respeito desse livro, para nós vermos a importância que tem o capítulo 8 e também o 9 da quarta-feira que vem. Vamos lembrar aqui algumas coisas. Quem vem estudando conosco há de se recordar. Quem não vem acompanhando, se tiver uma dificuldade, depois fala comigo que eu posso ceder esses estudos para quem não acompanha. Vamos fazer aqui um breve resumo para vocês perceberem como essa parte profética é interessante, como Daniel vai recebendo a cada novo capítulo uma visão que acrescenta, que traz um novo aspecto sobre a visão anterior. Eu digo isso porque pode parecer que está repetitivo, mas a cada estudo algo novo é acrescentado, mostrando que Deus quer chamar a nossa atenção para algum ponto específico. Vamos ver esta noite o que Deus quer, para onde Ele quer levar a nossa atenção, tá? Então vamos recapitular. No capítulo 2 de Daniel, lembram-se aquela visão da estátua, o sonho de Nabucodonosor, e ali Deus tinha por propósito revelar para nós todos, também para Nabucodonosor, mas para nós todos, a história política do homem na terra. E ali, no símbolo daquela estátua, que tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro, e ali uma pedra atinge a estátua nos pés, estraçalha, esmiuça todos esses metais, eles desaparecem da terra e a pedra cresce, enche e toma conta da terra. E nós vimos rapidamente que aqueles metais representavam reinos que no futuro, porque Daniel, quando recebeu essa visão, ele estava lá no ano 605 a.C., e Deus revelou para ele toda a história do mundo até o nosso tempo. Então a cabeça de ouro representava o quê? Babilônia. Nós estudamos na história que a Babilônia comandou o mundo. Depois da Babilônia, quem vinha? Medo-Pérsia. No tempo de Daniel, ele nem sabia que a Babilônia seria destruída, e veio a Medo-Pérsia e tomou conta do mundo. Depois da Medo-Pérsia, quem tomou conta do mundo? A Grécia, está lá na profecia. Depois da Grécia, Império Romano. Aí o que acontece com o Império Romano? Se divide em 10 partes, formando as nações da Europa. Veja que está chegando aqui perto de nós, nações da Europa. E aí naquela profecia do capítulo 2, o que acontece no tempo das nações da Europa? A pedra atinge a estátua, e a pedra simboliza o quê? A volta de Jesus Cristo. E ali a profecia do capítulo 2 ficou por aí. Chega no capítulo 7, Deus dá a mesma visão para Daniel através de outros símbolos, não mais através de metais, mas através de animais. Então ele falou do leão, do urso, do leopardo, do animal com 10 chifres, e aí ele acrescenta 2 fatos novos que não estavam no capítulo 2. Por que ele fez isso? Porque no capítulo 7 ele queria chamar a nossa atenção para esses 2 fatos que ocorrem entre o período da Europa dividida e a volta de Jesus. E esses fatos novos, o que eram? 2 elementos: o chifre pequeno e o julgamento no céu. Esses 2 fatos acontecem depois da divisão da Europa. Estudamos aqui que o chifre pequeno representa ou simboliza um poder que é político e religioso, que nasce em que período? Roma, lá na Idade Média. Tem características. O que ele faz? Profere palavras contra o Altíssimo, persegue o povo do Altíssimo, muda a lei de quem? Do Altíssimo, e faz isso por um período, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Vimos aqui pelas características que não é difícil identificar esse poder religioso, esse sistema religioso muito conhecido, muito próximo aqui de nós. Deus queria chamar a atenção da existência desse sistema religioso. Então no capítulo 7, ele vem vindo, conta a mesma história da Babilônia, da Medo-Pérsia, da Grécia, de Roma, para chegar aqui, onde interessa no capítulo 7. Detectarmos a existência de um sistema religioso que vem desde lá a Idade Média, e isso se cumpriu, essa profecia hoje. Esse poder fez aquilo que a Bíblia falou que ele ia fazer. Ele mudou a lei de Deus, perseguiu o povo de Deus num determinado tempo da história,
Fez isso durante aquele período que a Bíblia diz que ele faria, 1260 anos, fez isso? Está tudo certinho, tá? Bom, agora chega no capítulo 8. No capítulo 8, vocês vão notar que agora, ao invés de usar o símbolo desses animais, o leão, o urso, o leopardo e o animal com 10 chifres, Deus muda e vai usar só 2 animais. E é importante entender por que Deus fez isso. Mas de novo com a intenção de acrescentar mais alguns fatos importantes para nós. A profecia vai se preenchendo, percebem? Agora vão surgir mais 2 fatos importantes para nós entendermos, ligados a esse sistema religioso que gerou a falsa adoração, o falso culto a Deus, esse sistema religioso que persegue o povo de Deus, que muda a lei de Deus, que está em franca rebelião contra Deus. Está aqui presente diante dos nossos olhos esse sistema religioso. Deus vai mostrar algumas coisas importantes no estudo de hoje. Ele vai usar, você vai notar que até o capítulo 7 ainda existia a Babilônia. Ou seja, no 2, a cabeça de ouro, representando a Babilônia. No 7, o que? O leão. No capítulo 8, Daniel escreve, ainda imperava no mundo a Babilônia. Mas já estava quase no final profético. Faltavam uns 15 anos para a Babilônia ser destruída ou destronada pela Medo-Pérsia. Como Daniel, o profeta, já sabia disso, ele já não inclui a Babilônia na profecia, ele já começa da Medo-Pérsia. Interessante, ele estava vivendo no fim do império da Babilônia, mas já nem menciona mais. Tamanha era a iminência do cumprimento da profecia, e a Medo-Pérsia ia começar a comandar o mundo. Então ele parte da Medo-Pérsia. Os animais serão substituídos e nós vamos ver por quais, tá? Então vamos ler agora Daniel 8, verso 1. E diz assim: no ano terceiro do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Terceiro ano do rei Belsazzar. Olha, esta visão do capítulo 8 decorreu aproximadamente 2 anos depois da visão do capítulo 7. Ele teve a visão do capítulo 7, 2 anos depois ele tem essa do capítulo 8. E a Babilônia tinha muito pouco tempo de vida aqui. Estava no finzinho do império. O mundo não sabia disso, mas Deus sabia e Daniel também. O mundo ainda não. Como é que poderia prever que daqui a 15 anos esse império mundial seria destruído? Olha que coisa impressionante. Verso 2. Quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulá. E aqui ele não diz que estava lá na cidade de Suzã, ele diz que parecia estar. Então aqui não informa se ele estava presente mesmo ou se ele foi transportado para lá em visão. Não tem essa informação aqui, mas parece que ele foi transportado em visão para a cidade de Suzã. De lá é que começaria o movimento daqueles que destruíram a Babilônia. Interessante isso, começaria lá esse movimento. Verso 3. Então levantei os olhos e vi. Veja, então agora ele começa a ter a visão do capítulo 8. Eu levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava o quê? Um carneiro. Guarda aí, ó. Eu disse que Deus usaria animais diferentes aqui. Estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Para aqui, bom, já sabemos, e vai ficar ainda mais claro no estudo de hoje. Se alguém ainda tinha dúvida quanto à sequência dos impérios, no estudo de hoje isso aqui vai ficar completamente esclarecido. O carneiro representa aqui a Medo-Pérsia, já não está mais falando da Babilônia, e diz que tinha 2 chifres, Medo e Pérsia. Diz que um era mais alto. Por quê? Porque a Pérsia acabou prevalecendo sobre a Média. Os persas acabaram sendo um reino mais forte do que o dos Medos. Então o carneiro tinha 2 chifres, sendo um mais alto do que o último. Verso 4. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Logo, a Medo-Pérsia estava dominando o mundo. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Aqui de novo a visão do crescimento da Medo-Pérsia, profética, né? Verso 5.
Estando eu observando, eis que um bode, olha o segundo animal, o bode, depois da Medo-Pérsia, quem vem na história? A Grécia. Se o carneiro representa a Medo-Pérsia, o que o bode vai representar? A Grécia. Vamos ver se bate. Estando eu, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Sem tocar no chão, por quê? Quando não toca no chão, porque está fazendo o quê? Voando. Confere lá com o leopardo de 4 asas no capítulo 7, que representava a Grécia. Isso mostra que Alexandre conquistou muito rapidamente o mundo. Esse bode aqui estava voando. Mesmo símbolo da Grécia lá e do leopardo de 4 asas. Diz que no final do verso 5, este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Qual era o chifre? O chifre significa poder. Qual era o poder que comandou a Grécia? Acabei de falar. Alexandre o Grande, é esse chifre notável entre os olhos. O que acontece aqui? Verso 6. Dirigiu-se ao carneiro, que é a Medo-Pérsia, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Agora a profecia então usa o símbolo do carneiro e do bode. Por que Deus trocou o símbolo? Isso é importantíssimo para nós entendermos o capítulo 8. Deus trocou o símbolo daqueles animais e passa a usar o carneiro e o bode aqui, porque esses 2 animais, eles eram usados em que cerimônia? Ou em que local? No santuário. Esses 2 animais, o carneiro e o bode, faziam parte da cerimônia do Yom Kippur, que nós vamos explicar um pouquinho mais para frente, o dia da expiação, aquela festa da expiação que ocorria no santuário terrestre. E esses 2 animais, no dia da expiação, o dia da expiação significava o quê? O que significava o dia da expiação? Um dia de julgamento, um dia de juízo. Quando Deus troca os animais, o carneiro e o bode, Ele está nos trazendo para o quê? Para a nossa atenção para quê? Para o julgamento que está ocorrendo onde? Percebe? Ele passa a usar os animais que eram usados no ritual do santuário para significar o julgamento. Ele passa a usar esses animais conduzindo a nossa atenção para um julgamento, que é onde Deus quer chegar aqui no capítulo 8. Portanto, ele passa a usar o símbolo que eles conheciam muito bem do ritual do santuário, tá? Significando o julgamento. Agora, verso 7. Viu chegar perto do carneiro, o bode, né? E enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, a Medo e a Pérsia. Os Medo-Persas, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Quem era o grande chifre que ficava entre os olhos do bode? Alexandre o Grande. Aqui diz que quebrou-se, ele morreu. E aí o que aconteceu? E em seu lugar saíram o quê? 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Lembra-se? Saem os Alexandre, quando ele morreu, o que aconteceu com o Império Grego? Quem se lembra? Os 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. História. Os 4, tá vendo como? Você vai entendendo claramente agora, vai ficando mais fácil. E aí diz, e guarda isso aqui, para onde esses chifres cresceram? Para os 4 ventos do céu. O que são os 4 ventos do céu? Os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Se são os 4 ventos, é para o mundo inteiro. Ok? É bom guardar isso, porque agora nós vamos precisar dessa informação no verso 9, porque nós temos um probleminha aqui no verso 9, e o verso 9 começa assim, ó, talvez na sua tradução esteja desse jeito. De um dos chifres saiu um chifre pequeno. Aqui tem um problema. Essa é a tradução, a maioria das traduções na língua portuguesa. Mas eu fui estudar, porque essas coisas eu não sei, né? Isso aqui é teologia, eu fui ler e fui estudar. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que no hebraico, a língua que Daniel escreveu esse texto aqui, no hebraico não existe a palavra chifre, de um dos chifres. Aqui, no início do verso 9, começa de um dos chifres, não é assim que está na sua Bíblia? No hebraico não começa assim. No hebraico começa de um deles.
De um deles, essa é a tradução no hebraico, saiu um chifre pequeno. Por que de um deles? Porque esse chifre pequeno sai de um dos 4 ventos do céu, de um dos 4 pontos. O chifre pequeno nasce de um dos lados da terra, nasceu do oeste, e não de um dos chifres da Grécia. Deu para entender? Isso é um problema de tradução aqui, tá? Mas isso fica muito claro quando você lê no original. No original não há a menor dúvida, não há o menor problema. Ele nasce de um dos 4 cantos da terra, o chifre pequeno. Então vou ler de novo. Fica assim: de um deles, ou seja, de um dos 4 pontos da terra, saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Olha, verso 10. Nós já sabemos que esse chifre pequeno, pelo capítulo 7, o que representa? O sistema religioso, poder representado pela Roma. Nós tínhamos 2 Romas naquele tempo, né? Uma Roma pagã, a do paganismo, e depois surge a Roma papal, esse sistema religioso. Esse chifre pequeno representa a Roma eclesiástica, tá? Ele nasce de um dos 4 pontos da terra. Verso 10. O que esse poder representado pelo chifre pequeno, a Roma eclesiástica, o que ele vai fazer? Verso 10. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e as pisou. Bate na profecia? Não diz que esse poder perseguiria o povo de Deus, destruiria o povo de Deus? Aqui continua dizendo: cresceu, chegou até o exército dos céus. No simbolismo bíblico, o que o exército dos céus representa? O povo de Deus, exército do céu, tá? Cresceu, pisou, ou seja, perseguiu o povo de Deus, esse poder, que nós sabemos que ele é religioso. Verso 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Preste atenção agora, porque agora é a parte fundamental. Se você não compreender isso aqui, você não vai compreender o capítulo 8. Então aqui nós vamos ter que ter calma, como diz o outro lá, muita calma nessa hora. Agora que nós vamos ter que esmiuçar isso aqui para entender bem o que é isso aqui, porque tem bastante gente que tem dificuldade de entender essas expressões que são um pouco mais complexas. Então olha só, esse poder engrandeceu-se até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército do céu? Jesus Cristo. Esse poder religioso aqui na terra se engrandece, chega até o céu, porque o problema dele é religioso, não é político. E ele se engrandece até o príncipe do céu. Esse poder não se auto-intitula o representante de Deus na terra? Quem é o representante de Deus? O Filho de Deus. Quando diz que se faz passar pelo representante de Deus na terra, esse poder realmente se engrandece até o céu, que é chegar até o lugar de Cristo, de ser seu representante. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado por terra. Agora aqui a gente precisa entender isso aqui. Bom, sacrifício diário, lembra o quê? Do que ele está falando aqui? Essa linguagem, carneiro e bode, sacrifício diário. Nós estamos onde? No santuário, ok? Mas será que nós estamos no santuário da terra? Vamos ver, mais para diante nós vamos responder essa pergunta. Se isso aqui está se referindo ao santuário da terra, ou ao santuário que existe no... Porque o da terra é uma imagem, é uma cópia do céu, não é isso que a gente aprendeu? Êxodo 25, Hebreus 8, Hebreus 9, é só ler lá. Êxodo 25, Hebreus 8, Hebreus 9. Levítico 16 também fala um pouco disso aqui. Portanto, está dizendo o sacrifício diário. Na verdade, quando você vai para o hebraico, que é uma língua mais rica aqui, na verdade aqui a palavra que vem é contínuo. Contínuo. Que se repete, que não paralisa nunca, o sacrifício contínuo. Por que está falando que retirou o sacrifício contínuo? Agora vamos rapidamente falar um pouquinho aqui do santuário terrestre. Então vamos, só uma coisa bem simples e objetiva, tá? Eu não tenho nenhuma pretensão de fazer aqui nada teológico, porque não é minha praia, mas o básico a gente tem que entender. O que acontecia lá no santuário? Lembra-se? Pecador chegava lá, trazia o quê? Cordeiro, confessava os seus pecados, ele imolava o cordeiro, e o sangue do cordeiro era jogado onde? No pátio, ali representando a confissão dos pecados e o perdão de Deus. Aí quem representa o cordeiro? Simboliza quem o cordeiro? Que morre. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele cordeirinho já simbolizava quem?
Jesus Cristo. Aí, diariamente, o que o sacerdote fazia? Ele tirava aquele sangue do pátio e levava para onde? Para o lugar santo do santuário. E fazia uma intercessão. Por quê? Porque no pátio nós recebíamos, e o povo de Israel recebia, na verdade, o povo de Israel, o perdão dos pecados. Quando ele confessava e matava o animalzinho, ele era perdoado por Deus. Mas o pecado era apagado? Era apagado? Não, o pecado era simbolicamente levado para dentro do santuário. Deu para entender? Recebi o perdão, mas o meu pecado não foi apagado. Eu só recebi perdão. Aí o sacerdote fazia um trabalho diário dentro do santuário. Em que lugar? No lugar santo. Ele só ficava ali. Quem simbolizava o sacerdote? Quem que o sacerdote simbolizava? Jesus Cristo. Hoje no santuário celestial, o que Jesus está fazendo? Essa mesma intercessão. Hoje não, hoje ele já está em outro lugar. Mas durante um bom período ele ficou fazendo a intercessão. Até a profecia do capítulo 9 que nós vamos estudar semana que vem. Jesus estava lá no céu, ele morreu, foi para o céu e continuou intercedendo por nós. Fazendo o quê? Não mais o trabalho do pátio, do cordeiro. Aquilo ele fez na cruz. No céu ele passa a fazer o trabalho que o sacerdote fazia no lugar santo do santuário. Está dando para entender? Ok. Bom, seguindo lá no santuário terrestre. Aí um dia por ano, só um dia, o sumo sacerdote, só ele, pegava aquele sangue que estava no lugar santo. Eu estou passando por cima de um monte de detalhes, tá? Porque aqui não importa. E ele entrava somente naquele dia especial, que é o chamado Yom Kippur para os judeus, ou o dia da expiação. Somente uma vez por ano ele entrava no lugar santíssimo, ok? Para fazer o quê? A expiação dos pecados. Ali o pecado diante do trono de Deus, ele era apagado. Eu fui perdoado no pátio, meu pecado foi levado para o lugar santo, e dali só no dia do juízo é que meu pecado era apagado. Jesus faz isso no céu? Ora, se é um símbolo do que está acontecendo no céu, se Deus mandou fazer aqui na terra exatamente o que Jesus faz no céu, há um momento que Jesus tem que entrar no lugar santíssimo para pagar os pecados, sim ou não? É isso que essa profecia vai indicar para nós, exatamente isso. Quando é que isso acontece? Quando Jesus entra no lugar santíssimo para pagar os nossos pecados. Quando aqui diz que esse poder religioso, esse sistema religioso, retira o sacrifício contínuo, está dizendo que ele está tirando a intercessão que Jesus faz por nós. Por quê? Porque esse poder vem e diz, através dos nossos representantes aqui da terra, o clero, nós somos os intercessores, nós perdoamos os seus pecados. Então você vem, confessa para mim, entra ali numa cabinezinha, confessa e eu digo, eu perdoo os teus pecados, eu sou o seu intercessor. Eu acabei de apagar o trabalho de intercessão de Jesus. Deu para entender? Acabei de anular a intercessão de Cristo, porque eu digo que eu estou sendo o seu intercessor e eu vou apagar o seu pecado. Esse poder religioso criou outras coisas muito graves, no momento que ele cria uma nova intercessora que não é Jesus. Porque a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e o homem. Quem é? Cristo Jesus. 1 ou 2 Timóteo 2, verso 5. Só estou na dúvida se é 1 ou 2. Eu acho que é... Depois a gente vê. Eu acho que é 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, tá? Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Aí esse sistema religioso diz o quê? Olha, criou uma intercessora. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Transforma Maria numa intercessora. Tirou o sacrifício, a intercessão de Jesus? No momento que alguém ora para Maria, está cometendo dois equívocos graves. Primeiro, Maria hoje está viva ou morta? Morta. Portanto, você está orando para um morto. Segundo, ela não pode ser nossa intercessora, segundo a Bíblia. Percebem as sutilezas, como é que se retira aqui o sacrifício diário e a intercessão de Jesus? Isso em relação ao plano da salvação é fundamental, amigo. Se você tirar Jesus como seu intercessor, você vai perder a sua salvação. Então o que esse sistema religioso faz é simplesmente, de uma maneira sutil, retirar o intercessor dessa multidão de pessoas que seguem esse poder. E a Bíblia falou que ele faria isso. Tirou o sacrifício contínuo de Jesus
e o lugar do santuário foi deitado abaixo. Vamos seguir. O pastor chegou a verificar, 2 Timóteo? 1 Timóteo 2,5, é isso mesmo, tá? Esse é um verso fundamental. 1 Timóteo 2,5. Jesus é o único mediador, o único intercessor. Quando a Bíblia fala enfaticamente, ele é o único, não tem dois. Portanto, essa oração, Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, isso é um absurdo, isso é um sacrilégio. E quanta gente sincera, enganada, faz essa oração, transformando Maria numa intercessora que ela não é. Ela é a mãe de Jesus e não intercessora. Ele é o intercessor. Verso 12: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, é isso que nós estamos falando, por causa das transgressões, e deitou por terra o quê? O quê? A verdade, e o que fez prosperou. Olha, aqui a Bíblia está sendo clara que esse poder religioso, ele atacaria o quê? A verdade de Deus. E como é interessante isso aqui, porque eu me lembro quando dava estudos para pessoas muito sinceras, que vieram desta mesma religião da qual eu também saí. Quando eu dava estudos, às vezes a gente explicava algumas coisas e as pessoas sinceras diziam assim, sinceramente: ah, mas desde que eu me conheço por gente, todo mundo guarda o domingo, a minha avó guardava o domingo, a minha mãe guardava o domingo, eu guardo o domingo, isso é uma coisa, só vocês que estão certos. Mas a Bíblia estava certa. Esse poder atacaria a verdade de Deus, e diz aqui, o que fez prosperou. Mas até quando? Até quando essa verdade seria encoberta das pessoas? É isso que essa profecia vai responder. Até quando? Ela marcou uma data para isso parar. Durante séculos, mais de 1260 anos, isso foi estabelecido como verdade, porque a Bíblia diz que esse poder alteraria a verdade de Deus, e o que ele fez prosperou. Se não tivesse sido assim, a Bíblia teria errado. A Bíblia acertou. A Bíblia acertou não porque ela chuta. Deus não adivinha, Deus revela. Portanto, tudo isso aqui é profético. Esse poder faria isso e fez. Atingiu a verdade de Deus. Criou uma série de ritos e cerimônias e dogmas que são falsos e que atingem o príncipe dos príncipes. Atinge a verdade de Cristo. E isso, lamentavelmente, é feito por uma religião. Jamais poderia ter sido feito por uma religião, por um sistema religioso, mas profeticamente foi. E diz aqui, verso 13: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava. Aqui conversa de dois anjos, né? Um santo falava e o outro ouvia. O que aconteceu? Um santo perguntou, um anjo perguntou, e o outro anjo respondeu. E a resposta desse anjo para quem que é? Para quem que é a resposta? Um anjo pergunta e o outro responde. Para quem é? Faz assim com o dedo, ó. Para você e para mim. Eles vão responder para nós. E essa pergunta aqui, que um anjo fez para o outro, é a pergunta fundamental, que é o centro do estudo dessa noite. A pergunta é essa aqui, ó. Depois ouvi um santo que falava, eu estou no verso 13, tá? Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava. A pergunta: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Olha a pergunta: até quando vai durar isto? Até quando esse sistema religioso na terra que se impôs pela força, até quando esse sistema religioso que impõe dogmas para as pessoas, obriga o mundo a acreditar nele, que se diz representante de Deus na terra, um poder que vai ser adorado? Segundo Apocalipse 13, ninguém se atreve a ir contra esse poder. Até quando ele vai enganar as pessoas e vai destruir a verdade de Deus? Essa é a pergunta. Até quando? Vai ser para sempre as pessoas vão ser enganadas? Quando é que Daniel está recebendo essa visão aqui? Ano 550, mais ou menos, antes de Cristo. Ele está fazendo essa pergunta. Esse poder já estava ali presente. Até quando? Até quando é a pergunta? Presente aqui, na cadeia profética, né? Dentro da visão, o poder está ali. Ele está tendo a visão e está se assustando. Não presente no tempo que ele viveu. Presente aqui, na cadeia profética. Ele teve a visão e está assustado. E um anjo pergunta para o outro: até quando isso vai acontecer? Até quando esse sistema religioso
vai enganar as pessoas, e vai atacar a verdade de Deus e vai convencer as pessoas. É importante ouvir a resposta? Você gostaria de saber até quando? A resposta é fundamental, porque ela tem a ver conosco hoje. A resposta veio no verso 14, um dos versos mais conhecidos da Bíblia, mas muito pouco estudado, né? Conhecido por aqueles que estudam o livro de Daniel. As religiões estudam o livro de Daniel? Então não sabem disso aqui que você está sabendo, tá? Verso 14, o anjo me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Bom, vamos entender isso aqui. Até 2.300 tardes e manhãs. Uma tarde e uma manhã formam o quê? Um dia. Você vai lá em Gênesis 1 e fez-se a tarde, a manhã e o primeiro dia. Sempre a Bíblia, quando fala tarde e manhã, se refere a um dia. Então, até 2.300 tardes e manhãs, até 2.300 dias. Mas um dia em profecia equivale a quê? A um ano. Então, até 2.300. Você acha que Daniel gostou de ouvir essa resposta? Até quanto tempo vai durar essa enganação? Esse sistema religioso vai enganar o mundo, vai enganar as pessoas, vai impor uma série de coisas contra a lei de Deus. Até quando? Aí Daniel, que conhecia essa profecia, que está lá no livro de Ezequiel, no livro de Números, ele conhecia, ele ouve 2.300 tardes e manhãs e ele entende que são 2.300 anos, e aí ele fica doido. Peraí, será que eu estou entendendo direito? Eu acho que eu não estou entendendo. Não pode ser. 2.300 anos. É como se essa noite você viesse aqui e descobrisse assim: bom, Mauro, quanto tempo vai demorar ainda para acabar a injustiça no mundo? E eu dissesse para você: olha, segundo a Bíblia vai demorar 2.300 anos. Bom, mas foi isso que o anjo respondeu, que isto ainda duraria 2.300 anos. Bom, essa profecia exatamente vai esclarecer a data, o ponto de partida e o ponto final no capítulo 9. Então eu perguntei: alguém quer saber essa data? Quando vai terminar? Você vai ter que vir aqui na próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira nós vamos estudar aqui a profecia dos 2.300 dias. Vamos ver exatamente, a Bíblia vai explicar quando ela começa, quando ela terminou, e nós vamos saber exatamente quando Deus disse que terminaria essa enganação. Ou seja, a partir de um determinado momento na história, que foi aqui pertinho de nós, um povo, a igreja de Deus, um povo, profeticamente, tem que cumprir essa profecia. O que esse povo vai fazer? Restaurar a verdade. Esse povo vai começar a pregar: olha, não tem nada de domingo, o dia de guarda é o sábado, começou um julgamento no céu, e mais isso e mais aquilo, não existe oração para mortos, e um povo vai restaurar tudo aquilo que esse sistema religioso deturpou por 2.300 anos. E aí você vai ter que descobrir que povo é esse que está fazendo isso. Estou vendo gente rindo para mim? Viu como tudo se encaixa? Um tempo. Aí tem gente que fala assim: mas só vocês estão certos. Não, nós estamos simplesmente cumprindo a profecia. Mais nada. Tinha que ser assim, amigo, não podia ser diferente. Um povo, segundo a profecia, ia restaurar a verdade. Deus disse que ia assim. E aí esse povo, se não cumprir a sua missão. Vamos andar. Verso 14. Bom, aí diz que o que aconteceria após os 2.300 anos? O santuário seria purificado. E aí rapidamente nós temos que voltar lá para a questão do que nós estudamos aqui. O que era a purificação do santuário? Já falei aqui, né? No dia da expiação, o dia do Yom Kippur dos judeus, que eles até hoje comemoram essa solenidade. No dia do Yom Kippur aconteceu uma coisa. Agora, esse santuário que seria purificado, claramente não é o da terra, porque tudo isso aqui está levando para o que Jesus está fazendo lá no céu. Não tem nada a ver aqui com a terra, até porque hoje tem algum santuário terrestre aí. Você conhece alguém que levanta uma tenda e mata cordeiro? Tem isso aqui? Portanto, não pode estar se referindo a um santuário terrestre. O santuário terrestre acabou ali, depois da morte de Jesus. Está se referindo ao santuário, ao ministério de Jesus lá no céu. Ok. Aqui está dizendo que o santuário seria purificado. A purificação do santuário é exatamente a passagem do lugar santo para o santíssimo, a intercessão de Jesus. O que ele faz? Da mesma maneira que aqui na terra o meu pecado era perdoado no pátio, mas não era apagado, ele ia para o lugar santo.
e depois ele ia para o Santíssimo para ser apagado. Então aí era um dia de juízo, o povo era julgado e aí sim o seu pecado era apagado. Quando eu peco, lá no céu agora, Cristo morreu na cruz, cumprindo a parte do cordeiro do pátio. Ele apagou o meu pecado na cruz? Não. Eu tenho certeza pela cerimônia do santuário terrestre. Ele não apagou, eu fui perdoado na cruz, mas o meu pecado ficou onde? Lá no santuário celeste. Aí Jesus vive intercedendo por nós. Quando ele passa para o lugar santíssimo, então começa o quê? Um juízo, um julgamento, onde então ele vai examinar a vida do Mauro, se eu me arrependi, se eu acreditei nele, se eu confiei nele, se eu coloquei como meu salvador. E nesse momento, nesse juízo investigativo, nesse julgamento, aí o meu pecado é apagado. E aí quando Jesus volta e vem me buscar, porque eu estou salvo. Aí alguém vai dizer, peraí, Mauro, peraí, mas não dá para entender isso aí. Você está querendo dizer que fica pecado lá no santuário do céu? Tem pecado no santuário do céu? Esperando a intercessão de Jesus? Sim ou não, gente? Tem que ter. Faz parte aqui da cerimônia. Esses pecados serão apagados, estão sendo apagados nesse momento. Ainda não posso antecipar a data do estudo da semana que vem, mas você vai ver na semana que vem quando começou esse juízo lá no céu. Esses pecados estão sendo apagados agora, e a Bíblia é clara nesse sentido, é muito claro. Portanto, tudo aquilo que acontecia aqui no santuário terrestre é uma réplica do que está acontecendo no céu. Por isso que Deus conduziu a nossa atenção para isso aqui, para nós entendermos que a purificação do santuário, que começa, o santuário começa a ser purificado, ou seja, o julgamento começa depois dos 2.300 anos. Então, para nós sabermos quando é que começou o julgamento no céu, nós temos que estudar a profecia da semana que vem e saber quando terminaram os 2.300 anos. Você vai saber a data que começou o julgamento no céu e a data que um povo começou a restaurar a verdade, que a verdade seria pisada até essa data. Percebe? E vocês vão ver se isso está se cumprindo. Ora, tem uma coisa interessante. Toda a parte visível que acontece aqui na terra, nós já vimos e está se cumprindo. Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, chifre pequeno, tudo isso aqui diante da história já confirmou, para que eu possa acreditar na parte que eu não posso ver, que é a parte do céu. Como é que eu sei que isso está acontecendo no céu? Porque o que aconteceu aqui na terra já está confirmado. Deus acertaria só na terra e erraria no céu? Então, se eu vi aqui acontecer, se a história confirmou, é porque lá no céu está acontecendo exatamente do jeito que ele falou. É para que eu possa crer que aquilo que eu não estou vendo está acontecendo. Deus mostrou uma parte da profecia para nós se cumprindo, para que dissesse assim, Mauro, está vendo? Confia, uma parte você viu, a outra é aqui, você não está vendo, mas já já você vai ver, para mexer, para aumentar a nossa fé. Portanto, guarda isso. O foco central dessa visão são duas coisas. Foco central, para resumir, ponto central de Daniel 8. Deus quer mostrar aqui, na terra, vai haver um momento que a verdade vai ser restaurada, uma data para restauração. E nós vamos estudar na próxima quarta. E no céu vai começar, ou começou, um juízo investigativo que culmina com a volta de Jesus. Isso que essa profecia quer dizer. Duas datas, quando a verdade será restaurada e quando começou o julgamento no céu. É o centro dessa profecia. E é o capítulo 9 que vai trazer as datas para nós. O 8 informa, o 9 traz as datas. Por isso, se você perder a semana que vem, você ficou com um estudo manco, né? Uma perna só. Precisa pegar o capítulo 9 para fechar esse assunto aqui. Vamos voar para terminar. Verso 15. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se apresentou diante de mim um com aparência de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Quem é que é esse que apareceu com aparência de homem? Gabriel quem é? Sempre aparece para Daniel anjo. Olha como Deus é misericordioso, né? Daniel estava entendendo isso aqui tudo? Não estava entendendo nada, coitado. 2.300 anos, Senhor. Como é que pode? O que é isso aí? Ele estava torcendo para terminar o cativeiro de Israel, que era de 70 anos, e ele já estava 55 anos no cativeiro. Ele estava contando os 15 que faltavam, que a profecia de Jeremias dizia que eles ficariam presos 70 anos. Já tinham se passado 55.
Ele estava contando os 15 anos para acabar o cativeiro. Aí Deus fala em 2.300 anos. Ele falou: Senhor, percebe? Aí Deus, para acalmá-lo, chamou Gabriel, falou: Gabriel, vai lá e explica a visão para ele. Olha esse Deus, explica para ele que ele não está entendendo. E Gabriel vai explicar no capítulo 9, por isso que você não pode perder. Verso 17: Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado. Lógico, quando o anjo apareceu, ele se amedrontou. E prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do... Isso é mais uma confirmação de que eram 2.300 anos. Porque se fossem 2.300 dias literais, não era para o fim do tempo. Ele estava no ano 500 e pouco antes de Cristo. Quando falou, é para o fim dos tempos, aí confirma, são 2.300 anos mesmo. Para o fim do tempo. Verso 18: falava ele comigo quando caí sem sentidos. Ele desmaiou, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer. De novo aqui, no último tempo da ira. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Confirmando. Incrível que tem gente aí, tem alguns estudiosos aí meio estranhos, que insistem que são dias literais. É impressionante. Acho que param no verso 14, não segue na leitura. É para o tempo do fim. Está insistindo aqui. Verso 20, presta atenção aqui, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Para aqui, amigo. Quando Daniel escreveu isso aqui no ano 550, mais ou menos antes de Cristo, ele estava no Império da Babilônia. Aí ele escreveu isso aqui e falou que o carneiro era o rei da Medo-Pérsia e o bode era o rei da Grécia, com séculos de antecedência. Nós aqui estamos interpretando a Bíblia? No capítulo 8 já não mais. Agora ele deu nome aos bois, ou aos bodes. Percebe? Isso aqui é impressionante. Você mostra para uma pessoa que não crê na palavra de Deus, não crê na Bíblia, ele vai ter que explicar isso aqui. Ele vai ter que explicar como é que um homem com séculos de antecedência diz que depois da Babilônia viria a Medo-Pérsia e viria a Grécia. Está aqui na Bíblia. Tem que explicar isso aqui. É impressionante isso. Eu era cético. Quando eu comecei a estudar a Bíblia 13 anos atrás e me mostraram isso aqui, não tem jeito, amigo. Você pode ser o que você for, pode ter diplomas universitários, não tem jeito, você tem que dobrar o seu joelho. Esse livro é a palavra de Deus. E não tem o quê? Não tem que discutir. Tem que ler, reverenciar e seguir. Porque Deus não está brincando. Verso 22. O ter sido quebrado, levantando 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, né? Está falando da Grécia, mas não com força igual. Está falando dos 4 generais que se levantariam da Grécia, né? Verso 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Depois da Grécia, quem que veio? Roma. E dentro de Roma veio o chifre pequeno, a Roma papal. Portanto, aqui já entrou, está falando já de Roma papal aqui. Um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Olha só. Grande é o seu poder. Ele tem um grande poder na terra? Essa pessoa que você conhece aí tem muito poder na terra? Dia 16 agora vai visitar o presidente dos Estados Unidos. 16 de abril. Pode acompanhar no Jornal Nacional. Vai ser recebido pelo presidente dos Estados Unidos. E tem uma outra profecia lá em Apocalipse 13 que fala disso. Ele vai visitar o presidente dos Estados Unidos. Tem que ficar atento. Verso 24, né? Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Fez isso? Esse sistema religioso? Fez tudo isso aqui. Verso 25, olha só como é que ele é tratado, esse poder aqui na Bíblia. Por sua astúcia
nos seus empreendimentos, fará prosperar o quê? O engano. Vai fazer prosperar o engano, vai enganar milhões e milhões de pessoas através de séculos e séculos e séculos. Está tudo escrito aqui, exatamente como foi. Prosperará o engano, no seu coração se engrandecerá. Você quer engrandecimento maior do que dizer eu sou o representante de Deus na terra? Quer engrandecimento maior que isso aqui? Não existe. O que mais? Destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, contra Jesus, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Lembra lá na estátua, quando a pedra atinge os pés da estátua, ela é lançada sem auxílio de mão. Aqui, esse poder é destruído de novo, fala sem esforço humano. É o homem que vai destruir esse poder? Não é não. Aqui está fazendo uma referência à volta de Jesus. Esse poder só será destruído quando Jesus voltar. É sem força humana. O homem não tem como lutar contra esse poder. Só Deus. Impressionante isso aqui. Só Deus. O homem não tem como destruir esse poder aqui na terra. Tal a força e o poder que ele tem. Olha, aqui tem uma denúncia grave, né, contra Roma eclesiástica. Diz que a essência da sua doutrina é o engano, a mentira. O centro da sua doutrina é o engano, é a mentira. E milhões estão seguindo. E a Bíblia está dizendo para quem quiser ler, é só ler e entender. Para acabar, verso 26. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias muito distantes. Mais uma vez, a Bíblia está insistindo, são 2.300 anos, é para o fim da terra. Guarda a visão, Daniel, é para um tempo muito distante de você. Isso aqui não vai se cumprir, nem os seus netos, nem seus bisnetos, ninguém vai ver isso aqui, Daniel. É para um tempo muito distante de você. Verso 27, último. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Coitado do Daniel, já velhinho, ele ficou doente com isso aqui, porque ele orava e não conseguia entender, ficou doente. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Olha a seriedade dele, hein? Lembra-se, ele ocupava cargo lá na Babilônia. Não se sabe se aqui ainda ele era primeiro-ministro ainda ou não se tem certeza, mas ele ainda tratava dos negócios lá na Babilônia, ele tinha função lá. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Bom, na próxima quarta nós vamos estudar, tem aqui um gráfico, nós vamos estudar essa visão. Capítulo 9 vai explicar, vai trazer detalhes sobre o prazo, você não pode perder. Mas o que eu queria dizer para nós encerrarmos hoje é o seguinte: ficou claro que nós estamos vivendo no tempo derradeiro da terra, nos últimos dias. Tudo isso que a Bíblia falou já aconteceu. Esse poder já fez de tudo, já aprontou de tudo. Mas os dias dele estão contados. Está havendo um julgamento no céu hoje, e nós estamos em julgamento. A decisão se nós seremos salvos ou não está ocorrendo hoje no céu. Só quem pode afetar isso somos nós mesmos. É a nossa fé em Jesus, é a nossa crença no nosso Salvador, é isso que vai apagar os nossos pecados lá no céu. Só Jesus pode nos salvar. Tudo o que ele precisava fazer, ele fez na cruz. Eu não posso fazer nada para me salvar, eu só tenho que segui-lo. Portanto, hoje, exatamente neste momento, qualquer pessoa que entrou aqui tem oportunidade de salvação. Ninguém está perdido. Até Jesus voltar, ninguém está perdido. O que nós temos que fazer é cuidar da nossa vida espiritual e seguir a Jesus como nosso Salvador. E aí, para concluir, eu quero dizer o seguinte: só existe um meio de nós nos mantermos salvos, nos mantermos. É a oração diária, é a comunhão com Jesus, é a leitura da Bíblia, é cuidado com a nossa família, a proteção com a nossa família, com os nossos filhos. Nós temos uma responsabilidade como pais. O culto diário no lar é muito importante, amigos. De manhã, uma oração antes de sair de casa. Assim como é bom pegar a família antes de sair de casa. O meu filho, antes de sair para a faculdade, todos os dias, o Paulinho, ele ora conosco. Às vezes, quando por alguma razão sai correndo, ora no carro com a mãe. Todos os dias, por uma coisa
linda que eu aprendi há anos atrás. Tem uma lição para nós no Reino Unido da Inglaterra. Eu não sei quantos aqui sabem que a rainha da Inglaterra, lá no Palácio de Buckingham, quando a rainha está presente, eu não sei quantos sabem disso, é obrigatório uma cerimônia quando a rainha está presente no palácio. A bandeira da Inglaterra tem que ser erguida no mastro. Sabem por quê? Simbolizando com a presença da rainha que o poder central está presente. Todas as vezes que a rainha está no palácio, a bandeira tem que estar erguida, significando a presença do poder e a segurança total ali. Você não pode se aproximar. A uma certa distância já não é mais permitido chegar, por uma questão de segurança nacional, porque todo o poder está representado ali. E aí, quando você vem e olha, imagine você olhar para uma casa hoje aqui em São Paulo, aqui no bairro do Brooklyn. Talvez se você fosse ali umas 7 horas da manhã, você ia ver essa imagem que eu vou descrever. A Bíblia diz que milhares e milhares e milhares e milhares de anjos maus foram expulsos do céu. A Bíblia diz que eles vieram para cá. Então você pode imaginar, na presença de uma casa qualquer, assim sentado no meio-fio, 7 horas da manhã, uma série de anjos maus, demônios, sentados. Tem um chefe ali em pé. Eles têm uma missão, porque Satanás, ele é muito mais organizado do que você imagina. A tentação, a destruição para a nossa vida já sai da fábrica de madrugada, porque ele é o primeiro a acordar. O seu nome e o seu endereço, ele sabe o número da tua casa, o seu CEP, tudo o seu CPF. Quando ele acorda cedo com seus anjos, ele já tem um destino. É como se fossem carteiros esses anjos maus. Eles vão na direção, preparados com uma missão. E você vê eles sentados no meio-fio, e o chefe andando nervoso para lá e para cá. Daqui a pouco chega mais um meio apressadinho e fala: o que é? Deixa o chefe saber que vocês estão sentados aí. Vamos fazer o trabalho, gente. O que vocês estão esperando? Aí o chefe dali diz assim: vem cá, você é meio afoito, você é novato. Vou mostrar uma coisa para você que você não sabe. Vem cá, chega aqui. Está vendo em cima do telhado da casa? O que você está vendo? Aí ela fala assim: ué, é mesmo, rapaz, estou vendo uma bandeira. Você está vendo aquela bandeira que só olhos espirituais podem ver? Só os olhos espirituais podem ver. Sabe o que significa aquilo? Quando a bandeira está hasteada, é porque o rei está presente. Aquela família levantou cedo, fez o culto, orou, invocou a presença e ele já está no palácio. Quando ele está no palácio, a bandeira sobe. E tem um exército ali que é de você se atrever a chegar perto. Você ainda é muito novato. Vamos esperar mais tempo. E ficam ali sentados no meio-fio. E daqui a pouco sai o primeiro carro para o trabalho do pai da família. E o anjo fica todo esperto, fica em pé achando que vai ter trabalho, mas o chefe diz assim: calma, rapaz, está vendo a bandeirinha no carro? É carro da embaixada deles. Os seguranças vão junto. Não se atrevam. Depois de 2 horas de espera, sai a criança para a escola, tudo cheio de bandeirinha. Eles dizem assim: hoje não vai dar, vamos voltar amanhã. Percebe quando a gente tem que orar de manhã antes de sair de casa, com a família? Como é bom você saber que você sai com uma bandeirinha e os anjos não se atrevem, porque o rei está presente. A bandeira erguida. Nós temos que sair daqui essa noite, todos nós, com uma bandeira na mão. Uma bandeira que só os olhos espirituais podem ver. Essa bandeira, todos os dias, de manhã, quando você acordar, não se esqueça disso. Pega o seu filho, a sua esposa, 5 minutos, uma oração antes de sair do trabalho. Mas é importante porque sobe a bandeira no telhado da sua casa. E os anjos dizem: hoje não vai dar, vou voltar amanhã. E Deus te abençoe. Você não se esqueça de erguer todos os dias essa bandeira que nos protege. Eu vou pedir ao pastor para orar por nós agora, e ele vai, neste momento, fazer com que todos nós possamos sair deste lugar com a bandeirinha da embaixada na mão.